Olá, dando continuidade aos nossos estudos, iremos nesta aula aprender sobre a estrutura switch case. Em português, escolha caso. E nesta aula iremos criar um script capaz de nos ilustrar, ou seja, ele irá pedir o mês, neste caso, iremos colocar o número do nosso mês e de seguida ele vai apresentar na tela o mês que é compatível com aquele número que iremos inserir, ou seja, temos no ano 12 meses, então vamos colocar de 1 a 12, né? De faixa de 1 a 12. E se formos a colocar, por exemplo, 0, ele vai mostrar um erro, assim podemos dizer, vai mostrar um erro ou um problema para o nosso algoritmo. Então iremos inserir de 1 a 12. Se formos a colocar 1, neste caso ele vai mostrar janeiro. Neste caso vai mostrar janeiro e podemos colocar uma mensagem tipo feliz aniversário, qualquer coisa. Então vamos utilizar a estrutura switch case para poder desenvolver este algoritmo. Iremos inserir também via teclado o mês, né? Não podemos, ou seja, vamos colocar as coisas mais dinâmicas. Então vamos inserir via teclado. Scanner teclado vai receber new scanner system.in, Ctrl Shift O para fazer importação automática. Então nós queremos o que? Queremos que o algoritmo nos peça, ou seja, digite o mês. Digitando o mês, devemos somente digitar o número do mês. Então vamos colocar digite o número do seu mês. Out, digite o número do seu mês. Esse aqui é só um exemplo para perceberem como a estrutura switch case funciona. Integer mês e receber o que é nosso teclado ponto next int. Ok, vamos declarar uma variável que nos irá ilustrar um mês, né? Então vamos string nome do mês, vamos iniciar com as aspas, ou seja, uma string vazia, né? Vamos inicializar a variável com uma string vazia. Então o switch case podemos dizer que funciona mais ou menos como o if, né? Onde podemos na sequência fazer o if para cada mês, é o tipo if abrir e fechar, if que é if mês, que é o mês que iremos inserir via teclado, ponto, equals podemos, é um método, ou seja, é uma função ou método do Java para fazer comparação de objetos. Então eu vou fazer se mês for igual a 1, então eu aqui posso fazer o que? Posso fazer nome, então nome do mês vai receber janeiro. É assim como o switch case mais ou menos irá funcionar. Mas o problema do if é que nós iremos colocar if else, ou seja, encadear os ifs, e isso vai ser muito desgastante. Então se quisesse fazer para outro mês, teria que fazer desse jeito. Mês que digitamos via teclado, ponto, equals novamente, equals
2, nesse caso, quando for 2, temos que fazer o quê? Nome do mês vai receber o quê? Fevereiro. Então teremos que fazer essa lógica até que termine todos os meses. Então essa não é uma boa prática de fazer as coisas. Não é uma boa prática de fazer as coisas, pois torna-se, ou seja, o nosso código vai se tornar muito, digamos que, muito amplo, ou seja, muito enxuto, né? Muito enxuto com if else, if else, if else, if else. Então não seria uma boa prática, né? Então vamos implementar a estrutura switch case para verificar, ou seja, vamos comentar este cara, vamos marcar, vamos dar um Ctrl Shift C para comentar todo o código, né? Esse cara aqui vamos tirar, não vamos comentar, ok? Então vamos implementar a estrutura switch case neste lado. Então como é que funciona a estrutura switch? A estrutura switch inicia com switch e vem os cases. Os cases são os casos, né? Então os switch, podemos dizer que o switch é a palavra, podemos dizer que é dentro do if é o se, né? É o se. Então, mas o switch ele só faz uma vez, enquanto que o if ele deve fazer para cada verificação. Então eu só vou fazer uma vez o switch, né? Que é switch. Então, vamos escrever, vamos lá escrever switch, abrir e fechar, e switch o que? Switch o nosso mês que inserimos via teclado, switch mês, se esse mês for, neste caso, for o que? For caso, neste caso, case, temos que escrever em inglês, case 1, neste caso, 1 podemos dizer que é uma opção, é a opção que terá dentro do nosso algoritmo, tipo, não vai ser digitado. Podemos dizer que outra coisa além dos cases que iremos inserir aqui, então ele só vai ler esses cases que terão dentro do switch. Então case 1, então nome do mês vai receber, neste caso, vamos colocar 2 pontos, e o switch case ele vem com um comando para, por exemplo, se não for este 1, então deve ser aquele que está, ou seja, o caso seguinte. Então para fazer com que o switch faça isso, ou seja, leia o outro caso, o caso seguinte, nós temos que colocar o comando break e fechamos com os 2 pontos, ou seja, aqui implementamos o primeiro switch case. Então iremos fazer isso para 12 switch case, pois os meses vão até 12. Então vamos dar um enter, vamos fazer isto aqui, vamos fazer isto, vamos fazer isto, vamos fazer isto, não chega a 12 isso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok, o switch também tem uma outra função, ou seja, caso não seja nenhum desses meses, ou seja, caso a pessoa digite 0 ou digite 1, ou seja, digite algo que não tem a ver com esses casos que aqui terão. Então nós temos que implementar as boas práticas do aqui, esse aqui, vamos lá ver se estão alinhados, vamos lá colocar como devem ser colocados os breaks. Dizia eu que o switch tem uma outra função, caso não seja nenhum desses valores que terão aqui, que iremos colocar, né? Ele
tem um outro comando que é o comando default. O default, podemos dizer, é o comando padrão. Caso não seja nenhum daquele, ele deve executar o default e seguimos com 2 pontos. Default, né? É tipo, caso não seja nenhum desses comandos que estão no switch, né? Ou seja, caso não seja nenhum desses casos, ele deve executar o default. Então, sysout, o que? Sysout, podemos colocar qualquer mensagem já. Por exemplo, podemos colocar na mensagem digite um mês válido e podemos dar um sysout queremos usar o system.exit, né? System.exit, vamos colocar um. Então, o que mais podemos fazer? Agora podemos fazer o sysout feliz aniversário. Podemos imprimir essa mensagem, ou seja, quando nós formos a colocar os casos, por exemplo, se não for nenhum desses casos, ele vai fazer digite o mês válido e vai sair do nosso algoritmo, vai fechar o nosso sistema. Caso seja um desses casos, ele vai na sequência imprimir o nome do mês e a mensagem feliz aniversário. Vamos colocar os casos. Como podem ver, estou a colocar cá os casos. Caso 4, 3, 2, 1, ok. Então vamos colocar os devidos meses no seu lugar. Então, o primeiro mês qual é? O primeiro mês é janeiro. Segundo mês, fevereiro. Terceiro mês, que é isso? Março. Quarto mês, abril. Quinto mês, maio. Sexto, junho. Sétimo, julho. Oitavo, agosto. Setembro, outubro, novembro, dezembro. Ok, vamos lá dar um duplo clique aqui para pegar toda ela, né? Como podemos ver, nós usamos a classe scanner para poder inserir dados, né? Assim estamos a inserir o dado tipo no nosso sistema. Estamos a inserir um valor no nosso sistema e ele vai armazenar na variável mês, e a variável mês irá, ou seja, o switch irá verificar se a variável mês é, ou seja, vai verificar se é número 1. Poderíamos colocar, por exemplo, no case, poderíamos colocar Arsênio, né? Caso eu digite Arsênio, ele vai imprimir o meu nome. Caso eu digite o Júnior, ele vai imprimir o Júnior. Então poderíamos fazer esse tipo de lógica. O switch case não só funciona com números, poderia funcionar com palavras, letras, entre outros. Então vamos rodar e iremos verificar somente alguns meses. Por exemplo, iremos verificar mês de 7
feliz aniversário. Ok, podemos verificar o mês de 10, feliz aniversário. Ok, faltou imprimir um mês, né? Ok, vamos colocar e podemos verificar o mês de ou seja, um mês não existente, né? Vamos colocar 18. Digite um mês inválido. Como podemos ver, ele apresentou a mensagem e clarificou que o mês não existe. Tipo, digite um mês inválido e saiu do nosso programa para voltarmos a rodar novamente. Então, eu quero agora implementar, ou seja, feliz aniversário, ou seja, vamos colocar o nosso mês out para ele ilustrar o mês, né? Porque ele não está mostrando o mês. Mês de que agora ele vai nos mostrar o mês, acredito eu, né? Mês de janeiro, feliz aniversário. Vamos colocar mês de 5, mês de maio, feliz aniversário. Então, o switch case ele funciona deste modo. Ele verifica se a variável está num desses casos, por exemplo, no caso 1. Se for caso 1, ele vai fazer isto, vai executar o que estiver dentro deste bloco. Poderemos fazer cálculos matemáticos, ou seja, podemos fazer um pouco de tudo dentro do switch case, porque o switch case, por exemplo, não aceita valores com pontos flutuantes. Por exemplo, colocar 1,5, 2,5, 3, não sei o que. Então, o switch case é limitado, ou seja, não é muito usado por essa questão de não ler esse tipo de valores. E desta feita vou terminar por aqui, agradecer pelo tempo e pedir que compartilhes o vídeo. Até mais e tchau.